Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevistas feito pelos alunos de jornalismo da ESPM de São Paulo. Essa edição está sendo feita online. Eu sou Beatriz Voltani. E eu sou Gabriel Maier e hoje vamos entrevistar um jornalista e presidente da Associação de Jornalistas de Educação, o GEDUCA. Ele já venceu os prêmios ESSO, Embratel, Folha, Undime, Abdias Nascimento e Andifes, com reportagens sobre educação. Além disso, ele é comentarista da rádio CBN e colunista de educação no jornal O Globo. E é com grande prazer que recebemos Antônio Góes aqui no Linkados. Antônio, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Eu que agradeço, é um prazer estar falando aqui com vocês. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Antônio Góes para vocês. Bom, Antônio, por que você decidiu se dedicar ao jornalismo da educação? Esse é um tema que sempre te interessou? Não era. Eu nem imaginava, né, quando eu estava na faculdade, fazer jornalismo de educação. Os meus interesses eram política e economia. Eu era apaixonado, ainda, né, gosto desses assuntos, mas acabou que aconteceu que o primeiro emprego, a primeira oportunidade de estágio que eu tive, foi num projeto de um caderno de educação no jornal O Dia do Rio de Janeiro. O jornal O Dia, naquela época, estava crescendo bastante, era uma época era 98, 99, então era uma época que o jornal estava muito bem, estava crescendo, e resolveu fazer um caderno de educação, fazer uma cobertura de educação mais sólida, né? E aí eu fui convidado como estagiário e eu comecei a gostar muito da área, né? Assim, uma das coisas que eu até tive depois a oportunidade na minha carreira de trabalhar, fui jornalista de economia no próprio Dia, fui subeditor de política no Globo, na sucursal da Folha de São Paulo, onde eu trabalhei 13 anos, eu fiz de tudo, fazia política, economia, mas eu acabei apaixonado pela educação e sempre na minha carreira foi sempre um dilema assim tem muito pouca gente fazendo educação, ainda hoje tem, e isso por um lado era ruim, porque bem, que mercado eu tenho sendo jornalista de educação, mas por outro lado era bom, porque tem pouca gente fazendo e eu estou ocupando esse espaço aqui. Eu acho que no final das contas o que acabou mesmo me guiando foi porque eu me apaixonei pelo assunto, pelo tema, me interessei, e aí comecei a me aprofundar nele. Então, foi por isso que eu mantive aí minha trajetória na educação. E você acha que é possível dizer que o jornalismo que cobre a educação contribui para uma sociedade mais igualitária? Eu acho que sim. Eu acho que o bom jornalismo contribui para uma sociedade mais democrática, né? E a democracia é fundamental para a gente ter mais igualdade, mais respeito a direitos. Então, assim, dentro aí falando do jornalismo de educação especificamente, o que eu acho que a principal contribuição é que a gente está falando de um setor inegável, que é fundamental para o desenvolvimento do país, desenvolvimento econômico, social, seja qual for a dimensão que você vai analisar, a educação é uma variável muito importante para o desenvolvimento do país. Mas para que a gente possa ter uma educação melhor, a gente precisa também qualificar o debate público. Então, eu acho que é esse o papel do jornalismo, especialmente o jornalismo de educação, né? Porque a gente está falando de um meio em que as pessoas prestam ainda, a sociedade em geral no Brasil presta pouca atenção, ainda são muitas ideias um pouco ultrapassadas, né? Todo mundo se acha um especialista em educação porque já foi estudante ou já esteve numa sala de aula, né? E é uma área que cada vez mais tem muita ciência, a gente viu aí a cobertura na pandemia do jornalismo de saúde, e educação tem muito disso também, assim, ainda tem muita gente fazendo política pública com base em achismo, gente dando opinião com base em achismo, uns certos sensos comuns, uns mitos, que às vezes até jornalistas falam, jornalistas com menos especialização ou com excesso de confiança, eu diria, mas assim, mas o jornalismo de educação é uma área que tem muita ciência envolvida, tem muita pesquisa, tem muito estudo, muita publicação científica. Então,
para você, e eu acho que é uma contribuição importante que o jornalismo de educação tem que dar, né, no meio dessa contribuição, né, maior, que eu acho que é a contribuição do próprio jornalismo. E agora, se tratando mais do Geduca, um artigo publicado no portal diz que uma pesquisa do Datafolha mostrou que 43% dos estudantes negros estão no grupo de risco de abandonar as escolas. Além disso, o grupo também é maior entre os mais pobres e os de áreas rurais. Qual o papel do jornalismo nessa questão de desigualdade? Eu acho um papel fundamental, porque é o seguinte, você só consegue avanços numa sociedade democrática, numa democracia, se você tiver pressão de grupos organizados. Então, assim, por que grupos organizados, lobbies no Congresso conseguem vantagens para si? Porque eles se organizam, porque eles pressionam, porque eles vão lá cobrar o ministro, vão lá cobrar o Congresso, donos de faculdades particulares, no caso do microcosmo da educação, né? Reitores de universidades federais, secretários de educação, enfim, você tem pressões legítimas e ilegítimas também, mas assim, falando só das pressões legítimas, né, esses grupos se organizam, então vão lá e vão pressionar. Só que esses grupos que você mencionou, né, que são os mais vulneráveis, que têm mais risco de evasão, eles têm muito mais dificuldade de organização. São jovens com perfil com pouco acesso aos meios de comunicação, com pouco acesso às esferas de poder. Então, assim, o jornalismo, ao trazer a atenção para esses grupos, eu acho que ele presta um serviço para a democracia enorme, porque esse é um grupo que se não tiver pessoas, né, jogando luz sobre esses dramas, sobre esses problemas, sobre essas estatísticas, né? Você não, o governo não vai se mover espontaneamente, né? Da lógica dos governos que por mais que você tenha um discurso que olhe para os mais vulneráveis, você acaba cedendo à pressão de quem está lá batendo na sua porta e cobrando isso ou cobrando aquilo. Então, assim, por isso que o jornalismo tem um papel fundamental de, às vezes, escancarar na cara da sociedade, dos governos, de que esses são temas que precisam de atenção, e o que você mencionou é um clássico tema assim, que precisa de muita atenção no Brasil, que é o problema da evasão dos jovens mais vulneráveis. E o portal da associação diz que o Geduca se posiciona sobre a dificuldade no acesso a dados públicos e a proibição de entrevistas para professores de escola públicas. De que maneiras o Geduca tenta combater essas imposições? Assim, quando a gente, por sermos uma associação de jornalistas de educação, a gente entende que a gente tem algumas limitações, né? Então, assim, a nossa contribuição não é para dar pitaco ou dar uma opinião sobre a política pública A ou B, se está certo ou está errado. A nossa contribuição como jornalista é qualificar o trabalho dos jornalistas para que a sociedade tenha uma cobertura melhor de temas complexos e em educação em geral, como eu estava dizendo antes, né, assim, apesar de um certo senso comum, um turbilhão de achismo que permeia o debate público, é uma área de muita especialização, de muita complexidade, que é necessário um olhar mais qualificado. Então, a gente entendeu que o nosso papel era se posicionar somente nas questões que envolvem o jornalismo de educação e que afetam o trabalho do jornalismo de educação. Então, esse que você citou é um dos casos que a gente atua, né? Então, assim, já atuamos, por exemplo, em tentar, quando algum associado nosso relata que está tendo problema de ter acesso às escolas de uma determinada secretaria. Então, a gente, enquanto associação, a gente entra em contato com a assessoria de imprensa desse órgão, falando, olha, tivemos esse relato, é importante, a gente exige como jornalista ter acesso, claro que esse acesso não é irrestrito, né? A gente tem uma responsabilidade, e, por outro lado, a gente procura formar muitos jornalistas de educação para que tenham uma responsabilidade. Quando você está entrando numa escola, você está lidando com a vida de adultos, mas principalmente com a vida de crianças. Então, a sua reportagem pode jogar um estereótipo sobre um indivíduo, sobre um grupo de crianças. Então, você tem todo um cuidado, uma ética que você precisa ter, maior ainda do que se você tivesse apenas fazendo uma cobertura com a população adulta. Então, feita essa
parte que a gente entende que nos cabe, a gente acha que a democracia se faz com um acesso livre à informação, respeitado, né, claro, nenhuma os limites legais, mas a gente quer que a sociedade saiba das condições das escolas, das condições dos professores, das condições dos alunos, e para isso a gente precisa ter acesso. Então, esse é o tipo de coisa que a gente atua. A gente atua também cobrando dos órgãos federais, por exemplo, dos órgãos de estatísticas que divulguem com antecedência dados muito extensos, né, que exijam uma análise que demande mais tempo. Então, a gente pede muito políticas de embargo, que é muito comum. No mundo todo se faz política de embargo, que é você entrega para os jornalistas, com 2 dias de antecedência, um material que vai ser publicado só 2 dias depois. Para quê? Para que o jornalista possa ler, entender, tenha tempo de fazer uma reportagem melhor antes de divulgar para a sociedade. Então, isso funciona muito bem no mundo e a gente foi um ator muito forte lá, demandando isso do Ministério da Educação, do INEP, né, que é o órgão que cuida das estatísticas educacionais, e de outros institutos. E uma outra grande questão que o jornalismo de educação cobre, e até mesmo o Geduca fala bastante sobre, é a exclusão educacional que as pessoas com deficiência enfrentam nas escolas. Ela sempre existiu, mas você acredita que ela vem se modificando ao longo dos anos? Eu acredito que sim. É importante, aliás, esse é um bom exemplo para a gente falar de quando um dos mitos que eu acho mais perversos da leitura da educação pública é o mito de que nada presta na educação pública, tudo só piora, nós nunca estivemos tão mal. E eu acho que esse tipo de discurso extremamente pessimista e não realista, ele é tão prejudicial quanto um otimismo exagerado, ou uma análise ingênua, né, de que vai tudo bem, não é nada disso. Então, como falei aqui várias vezes, assim, educação é um tema muito complexo. Então, esse tema que você tratou é um tema que, se a gente olha a quantidade de matrículas de alunos com deficientes há 30 anos atrás e hoje, é um aumento absurdo, assim, aumentou e muito o número de crianças com deficiência, com algum tipo de deficiência, estudando em escolas regulares na educação pública. É tudo perfeito? Não, não é. A gente sabe que tem sérios problemas, algumas escolas ainda enfrentam, os professores precisam de mais apoio para atender melhor essa clientela, os professores, as escolas precisam estar melhores adaptadas, mas esse é um movimento que aconteceu muito por pressão da sociedade civil organizada, né? Os movimentos em defesa dos direitos dos deficientes começaram a exigir que essas crianças fossem matriculadas em classes regulares e que as escolas públicas se preparassem para isso. Porque o discurso era, não, enquanto não prepararmos, não vai ter inclusão. Ok, só que na história do Brasil, se você espera as coisas melhorarem para incluir pessoas que têm direito, estamos por uma questão de direito, isso nunca vai acontecer. Se não tiver um pouco de pé na porta, de pressão da sociedade, né, as coisas não andam no Brasil. Acho que no Brasil nenhuma democracia consolidada, mas especificamente no Brasil, que tem um déficit tão grande aí no respeito aos direitos, você precisa de mais pressão da sociedade civil organizada. Então, no caso dos alunos com inclusão, o lado positivo, né, é que aumentou, eu não tenho aqui as estatísticas de cabeça, mas posso passar depois para vocês, assim, aumentou absurdamente o número de crianças com deficiência matriculadas em séries regulares, né, estudando junto com outros colegas, que é o caminho da inclusão, que vários estudos mostram que, quando bem feito, ela é benéfica para todos os lados, porque a política antiga era de segregar, né? Assim, na minha época de jovem, era muito mais comum que as crianças com alguma deficiência ficassem em escolas normais quando estudassem, porque a maioria não sequer estudava. Então, a gente conseguiu avançar muito nesse sentido de garantir matrículas de crianças com deficiência. Elas estão estudando hoje, mesmo em escolas particulares, que sempre resistiram muito a essa inclusão. Você já vê, e aí, não foi de um favor das escolas particulares, foi lei, foi muita pressão, eu fiz muitas reportagens ao longo da minha carreira de dificuldades de inclusão, e nesse caso a rede privada era até pior do que a rede pública, porque a rede pública não tinha como, ela aceitava, mesmo sem as condições ideais, ela acabava aceitando,
E na rede privada sempre vinha com o discurso de que não, seu filho vai ficar melhor se for para uma escola só para ele. Então, o que a gente fazia era segregar. Segregava e aí prejudicava o aprendizado dessas crianças, né, com deficiência, e também prejudicava algo que eu acho que é essencial para uma sociedade democrática, que é o convívio com a diferença. Então, assim, se você convive só entre iguais, você não está se preparando para a sociedade. Esse é o papel da escola pública. Como dizia o Anísio Teixeira, a escola pública é a grande máquina de democracia, né? E essa democracia se faz não só ensinando português, matemática, geografia, mas também no convívio, da diferença, na diversidade. Então, isso eu acho que é um típico tópico que a gente tem muito a celebrar e muito ainda a trabalhar. Estamos no meio do caminho aí. E, por fim, no portal da associação está escrito que a mídia ainda não fornece tanto espaço para a educação quanto fornece para outros temas, como política e esportes. Você acredita que isso ocorre por uma falta de audiência para esse tema? Também, eu costumo dizer muito que assim, um dos desafios do jornalista de educação é que assim, educação é um tema de inegável interesse público, mas a gente precisa fazer ele interessante para o público. Se você fizer uma cobertura de educação muito só voltada para especialistas, você precisa dessa cobertura também, tá? Tem vezes que você precisa falar de questões que têm mais a ver com o universo dos pedagogos, dos professores, mas você precisa de mais reportagens, né, que mostrem, né, a importância da educação, que mostrem as situações da educação atualmente. Então, assim, eu acho que a gente ainda precisa avançar, assim, infelizmente a gente tem vivenciado aí nos últimos 15, 20 anos um quadro, em geral, de enxugamento, não só do jornalismo de educação, né, em geral, então, menos vagas em redações e menos espaço, inclusive, jornais foram diminuindo de tamanho. Então, assim, de certa maneira a gente rema contra a maré, mas considerando que a maré está desfavorável, a gente entende que a gente não pode, a gente como Associação de Jornalistas de Educação, a gente entende que não pode existir e que a gente precisa ajudar, qualificar o jornalista de educação, incentivar, né? Fico muito feliz de vocês estarem me entrevistando aqui, porque é um sinal de que tem o tema, de alguma maneira, tem interesse. Eu não tenho nenhuma ilusão de que vocês vão amanhã, vocês, assim, a turma de vocês, por exemplo, não tem nenhuma ilusão que a turma de vocês vá ter uma maioria de jornalistas que vai decidir ser setorista de educação. Mas eu entendo que um bom jornalista de economia, ele precisa entender de educação, porque a educação tem impacto em vários indicadores econômicos. Um bom jornalista de saúde precisa entender um pouco de educação, porque isso afeta também indicadores de saúde. Todos os setores, de alguma maneira, são influenciados pela educação. Então, eu acho que seja lá qual for a trajetória, eu acho importante que os jornalistas, seja ele trabalhando na economia, na cultura, na saúde, em cidades, ele precisa ter um conhecimento de educação e a gente entende que esse é o papel da nossa associação, ajudá-lo a compreender melhor e, quem sabe, se apaixonar melhor. E também, assim, quanto mais jornalistas se interessarem pelo assunto, também a gente vai ter mais jornalistas especializados, que é fundamental. Qualquer área precisa de jornalistas especializados que consigam agregar um pouco mais, né, a cobertura que é entregue, né, à opinião pública. Antônio, infelizmente nosso tempo está acabando. Muito obrigado pela sua presença aqui no Linkados e parabéns pelo seu trabalho no GEDUCA. Eu que agradeço o espaço, parabenizo aí o trabalho de vocês e fico muito feliz que vocês tenham interesse no tema e tenham me chamado. A gente fica na GEDUCA à disposição. Lembrando aí, para quem são os estudantes, eles podem se associar gratuitamente jornalistas, estudantes e professores, eles podem se associar gratuitamente, aliás, inclusive jornalistas também, profissionais, e a gente fiquem atentos, porque a gente anualmente solta editais, e um dos editais é para apoiar trabalhos de conclusão de curso que tenham como temática o jornalismo de educação. Então, a gente financia, dá uma verba para ajudar no trabalho e também financiamos reportagens, né, para os jornalistas já profissionais, então, assim, tem muita oportunidade na GEDUCA, mesmo que você não seja um
não queira se especializar especificamente em educação, a gente entende que a associação talvez tenha algo a contribuir aí com o trabalho de todos vocês. Que legal. Muito obrigada por ter topado participar e pelo apoio do GEDUCA a todos os jornalistas. A gente também quer agradecer a toda a equipe do Linkados na área e a nossa orientadora Eide Vargas. Até a próxima edição.